Boa noite a todos. Que essa prece tenha podido acolher todos vocês, uma prece tão boa. Vamos nos ligar na palavra. E hoje falamos de Jesus através do Evangelho de Mateus, onde Emmanuel traz o tema que chama Não te afastes. E uma frase muito comum para todo cristão, que até a Flavinha acabou de dizer agora, que é o capítulo 6, versículo 13, mas livrai-nos de todo mal. Que Jesus diz no Sermão da Montanha. Então, falando um pouquinho sobre Mateus, cujo nome, antes de conhecer Jesus, era Levi, ele trabalhava originalmente em repartições de alfândega próximo ao Mar da Galileia, território onde fica Israel. Assim que conheceu o Cristo, Levi, que se tornou Mateus, foi por ele chamado e imediatamente passou a seguir o Mestre e tornou-se um dos 12 apóstolos. Seguiu o Mestre em todo o seu caminho de ensinamento. Considerado pelos estudiosos como o autor do primeiro evangelho, Mateus contou a história de Jesus com riqueza de detalhes, sempre disposto a mostrar que Jesus era, sim, o Messias anunciado pelos profetas, mesmo que os judeus não acreditassem. Na passagem escolhida no tema de hoje, Jesus, como eu disse, tinha finalizado o Sermão da Montanha, tinha conversado com todos aqueles que o seguiam, onde fez colocações muito importantes e muito sábias. A energia do Mestre era maravilhosa, e mesmo depois das palavras dele, muitos ainda o seguiam na sua caminhada enquanto ele se dirigia para outros lugares. Seu conhecimento e a sua forma de transmitir esses conhecimentos era encantadora para todos que o conheciam. Nessa passagem específica, Jesus ressaltou a importância das atitudes boas ao invés de apenas palavras vazias. Muitos fazem preces, repetem palavras, mas não se ligam em oração. Jesus falou também das leis de Deus e da sua aplicação no dia a dia, para que possamos mudar os nossos sentimentos e pensamentos, além de aparências, mostrar em atitudes. E tudo o que foi dito por Jesus nesse sermão são muito atuais, são colocações muito atuais, que mesmo ditas há 2000 anos ainda são muito importantes. É uma lição muito completa, um verdadeiro resumo do Evangelho. Então, o capítulo 6, onde tem o Sermão da Montanha, o 5 e o 6, do Evangelho de Mateus, é muito importante, é uma leitura fundamental para todo cristão. E foi nesse discurso também que ele ensinou a oração do Pai Nosso, onde está o trecho que Emmanuel escolheu para falar sobre o texto de hoje. Todos nós vivemos num mundo de provas e expiações, mundo de aprendizado, e isso não é por acaso. Todos somos espíritos em evolução. Precisamos desse retorno ao estudo prático, e esse estudo prático é a vida encarnada. E voltaremos quantas vezes forem necessárias para adquirir o aprendizado que, além de necessário, é obrigatório para todos nós, para todos os espíritos. A nossa evolução depende do quanto aprendemos. E o modo mais eficiente é a encarnação, que é a prática, né? A vida como espíritos, quando nós vivemos no plano desencarnado, nós também aprendemos, mas são aulas teóricas, né? Existe o aprendizado, sim, existe o ensino, mas conseguimos entender a importância de cada atitude boa e todo o bem que isso vai nos proporcionar na prática, quando estamos aqui. Por quê? Porque entender a teoria é uma coisa, mas executar na prática é mais complicado, mas mais eficiente.
Então, avalie aí a sua vida de dia a dia, o seu cotidiano, né? Por exemplo, um exemplo bem simples, bem bobo, que eu pensei para ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui, e o que Emmanuel também trouxe. Se alguém te ensina a fazer uma receita de bolo, por exemplo, você nunca efetivamente fez esse tipo de doce. Você vai lá e como é que você sabe que, tendo a receita, você vai conseguir fazer um bolo bom? Um bolo, como é que você sabe que vai ter um bom resultado? E Emmanuel tem uma frase muito bonita, muito simples e muito profunda, que diz: ninguém sabe sem aprender. Vou repetir, porque é muito profunda, é bem para refletir. Ninguém sabe sem aprender. Mas, infelizmente, nem todos estão dispostos a colocar em prática os ensinamentos, principalmente os ensinamentos de Jesus, não é? Porque alguns entendem que o exemplo do mestre, o mestre em si, a presença dele entre nós foi suficiente. Eu entendendo o que ele fez, eu acreditando no que ele trouxe, já é suficiente. O entendimento, o conhecimento, algumas pessoas acreditam que é o que basta. Usando ainda aquele exemplo que eu dei, básico, seria como eu fazer um bolo de fubá um dia e o bolo dá certo, e eu achar que eu já sou expert da confeitaria. Então, tem algumas pessoas que acham isso. Eu conheço Jesus, conheço toda a vida dele, conheço tudo que ele trouxe, então eu já estou apto. Seus ensinamentos eram, sim, aulas de vida. E alguns se arriscam a entender que, a partir do momento que sabem tudo isso, né, nós estamos numa semana de reflexão em Jesus, e muitas pessoas conseguem descrever toda a fase final de vida de Jesus, mas isso não basta, né? Jesus mesmo mostrou que o conhecimento não é apenas, é bom, mas não é o suficiente. Algumas pessoas até acreditam que as suas vivências na Terra, as suas encarnações, não são mais necessárias, porque elas já sabem, já entenderam. E que as dificuldades não são mais, elas não precisam mais passar por nenhuma dificuldade, porque entenderam o cristianismo. No entendimento dessas pessoas, tudo que vai contra o pensamento delas significa o mal. Então, quando essas pessoas fazem a oração do Pai Nosso, elas pedem que sejam libertas, que seja eliminado das suas vidas o que elas acham que é ruim para elas, né? Elas entendem que o pedido de livramento feito durante a prece deve tirar do caminho delas todas as dificuldades. Tem gente que se pergunta até: se eu sou cristão, se eu sou temente a Deus, eu já entendi a missão do Mestre, por que eu ainda preciso conviver e até ser vítima das pessoas mais ignorantes, aquelas que não compreenderam a grandeza do Mestre? Tem gente que, nas suas orações, pede encarecidamente que a vida apresente só coisas boas, felicidade, soluções para suas dificuldades, pois acreditam, sim, que, por serem cristãs convictas, na teoria, merecem toda a sorte, porque entenderam o que Jesus trouxe. Mas vamos pensar na vida de Jesus. Ele agiu assim? Ele se afastou dos homens e das suas deficiências? Muito pelo contrário. Porque onde nós vemos espinhos, Jesus vê flores. E aonde nós enxergamos doenças e tristeza, Jesus vê sorrisos inocentes e necessidades. O caminho de cada um de nós tem muitos obstáculos, sim. Mas cada obstáculo que surge no nosso caminho é uma oportunidade de aprendizado, que nós vamos ter, sim, que ultrapassar, que vencer o obstáculo para nos fortalecermos. Infelizmente, grande maioria decide não prosseguir no aprendizado, decide não ultrapassar o obstáculo. Alegam as dificuldades perante as exigências que a vida traz e escolhem retrair-se, paralisar. E escondem-se atrás das orações, ou ditas, né, entre aspas, orações,
pedindo perdão e livramento. Essas pessoas esquecem que o Mestre rogou ao Pai, sim, para que nos liberte do mal, mas não que nos afaste dele na nossa batalha de convivência, porque ele não fez isso. Aliás, foi cercado de pessoas que ele dividiu conosco os mais belos ensinamentos, viajando, convivendo, acolhendo qualquer um que passasse no seu caminho. Ele, sim, mostrou o verdadeiro significado do cristianismo. Cristo levou luz e amor por onde passou, e não questionou se no ambiente em que estava havia o mal. Apenas seguiu transformando dor em bênção, treva em luz. Jesus mudou a vibração dos lugares por onde ele passou, agindo com bondade e caridade. E se ele agiu assim, por que nós não podemos? Devemos, porém, entender que a nossa mudança de pensamentos e de sentimentos vai, com certeza, afetar os que estão à nossa volta. Precisamos estar preparados para isso. Porque Cristo fez exatamente isso. No momento mais significativo da sua presença entre nós, que é a passagem que a gente vai relembrar com a Sexta-feira Santa, nessa fase exatamente dessa semana que nós estamos passando, ele sentiu que os mais próximos dele se esconderam, a multidão que o cercava pedindo apoio dele o condenou, e mesmo conhecendo tudo, sabendo tudo o que ele passaria, o que ele sofreria, ele não desistiu da sua trajetória e continuou ajudando enquanto ele pôde. Se com ele foi assim, que era um espírito de luz, como é que nós podemos acreditar que para nós precisa ser mais tranquilo, precisa ser livre do mal? Jesus sabia de todos os obstáculos que enfrentaria e mesmo assim não abandonou a sua missão, não se escondeu. Cumpriu da melhor forma a missão para a qual estava determinado. E para conseguir tanta força, Jesus nunca esqueceu do apoio do Pai. Sua fé alimentava sua determinação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com essa consciência, nos resta viver esse conceito no dia a dia, com as pessoas que nos cercam. Nossa etapa evolutiva ainda pede situações que consideramos complicadas, para melhor assimilarmos todas as lições que precisamos aprender. Não peça que as pedras sejam retiradas do seu caminho. Elas são importantes e necessárias. O mal que nós precisamos pedir para que se afaste de nós é a preguiça de seguir aprendendo, é a maledicência do julgamento alheio, é a ira diante das dificuldades, é a ingratidão pelas conquistas. Antes de pedir que o mal do mundo se afaste de você, peça que o mal presente em você seja eliminado dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Desculpa. Mas apenas livre das amarras da vaidade e do orgulho, estaremos prontos para seguir o Mestre de forma verdadeira e útil, aonde se fizer mais necessário. Graças a Deus.